comparações. Então agora a gente vai entender como que nós podemos realizar comparações aqui dentro do JavaScript, e você já entendeu na aula anterior que você pode fazer isso através do if, beleza? O if dentro do JavaScript é o C da forma que nós lemos anteriormente, beleza? Então qual que é a anatomia do if dentro do JavaScript? Dentro do JavaScript, o if ele faz um desvio de fluxo. Isso significa que ele cria um contexto de execução. Lembra que a gente brincou com isso, com as variáveis em que a gente colocou aqui, no caso, essas chaves, ok? E dentro do if também você vai colocar esses parênteses. Lembrando que esses parênteses aqui não são os parênteses de precedência de uma expressão, e sim para que ele possa analisar. Então, tudo que estiver aqui nesses parênteses, nesse bloquinho aqui de comparação, ele vai executar, beleza? Então, para poder simular, nós vamos colocar aqui, ó, console.log, nós vamos colocar o fim do programa, aqui o início do programa, e aqui nós iremos colocar desvio de fluxo, beleza? Que é isso que o if faz. Se essa condição for verdadeira, ele desvia e executa isso daqui, e depois ele volta para a rota normal, ok? Então, a primeira comparação, que óbvio, uma comparação boba, mas já dá para a gente começar a brincar, ele vai verificar if true. Lembrando que tudo que for verdadeiro vai ser executado, ok? Então, lembre-se que se eu colocar simplesmente o true aqui, ele vai executar, porque ele vai entender que o resultado de true só pode ser true, beleza? Vou colocar aqui, beleza? E ele colocou início e o fim de fluxo. Daí vamos só colocar aqui o meta char set, só para ele deixar os acentos corretos, beleza? Então, voltando, ele colocou aqui início do programa, desvio de fluxo e depois fim do programa. Isso significa que ele entrou dentro do if e retornou aqui para a sua execução. Lembrando que se a gente colocar aqui como false, ele não vai realizar o desvio de fluxo e, portanto, ele não vai executar nada do que tiver aqui dentro, beleza? O if, ele precisa dessas chaves aqui para delimitar contexto, ok? Para criar um escopo, mas se o seu programa, se o seu if só tiver uma linha, beleza? Se ele tiver só uma linha, você pode escrever dessa forma que ele vai continuar executando, tá? Vou colocar aqui true e desvio de fluxo. Mas lembrando que se eu colocar aqui, ó, console.log linha seguinte, beleza? Isso aqui você pode se confundir, principalmente se você estiver fazendo isso sem a indentação, beleza? Você pode se confundir e ele vai fazer o desvio de fluxo a linha seguinte, e se você achar que esse comando de baixo pertence a esse if, ele vai executar. Então toma muito cuidado, porque eu já fiquei mais ou menos 8 horas debugando um erro, sendo que era só um problema de colocar aqui as chaves. Então, quer um conselho? Coloque chave, mesmo se o seu código não fica lá muito bonitinho. Mas voltando aqui, eu posso realizar expressões desde que essas expressões retornem verdadeiro ou falso, beleza? Eu posso comparar 1 igual a 1, beleza? Ele vai fazer o desvio de fluxo, e aqui eu vou colocar, ó, verdadeiro, ok? Só para você entender. Eu posso fazer aqui, ó, A igual a A, beleza? E aqui também se aplica o operador idêntico, tá? Eu posso fazer diferente, ó. Ele não vai entrar aqui, mas eu posso fazer também o operador idêntico, que lembre-se que o idêntico também compara tipos, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, verdadeiro. Perdão, verdadeiro. Aqui fica muito mais claro, ó, que eu só colocar um string com um numérico e deixar só o igual, tá? Ele vai entender como verdadeiro, mas se eu colocar o comparador idêntico, ele não vai fazer esse desvio de fluxo, beleza? E o false e o true também funciona aqui. Eu ainda preciso aprender a falar essa palavra. Eu vou lá na minha fono, vou falar para ela, me ajuda, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos lá. Então, lembrando que tudo que está nessa listinha é considerado como false e tudo que está nessa outra listinha aqui é considerado como true, beleza? Vamos fazer o teste agora. Lembrando que isso daqui não vale para comparador idêntico, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, infinite, tá? Ele é infinito, então ele vai entrar aqui como verdadeiro, ok? Então veja que o infinite ele não é true, mas ele retorna algo como se ele
fosse, tá? Isso aqui também funciona para os operadores lógicos, principalmente. Então, nós podemos fazer a seguinte verificação. Eu posso colocar aqui, ó, 1 menor que 2, beleza? Ele vai entrar aqui como verdadeiro. E 2 menor que 3, por exemplo, tá? Então, como resultado disso é verdadeiro, e essa expressão inteira retorna true, porque true e true retorna verdadeiro, isso aqui continua sendo verdadeiro, beleza? A expressão também de barrar, o not também funciona, beleza? Então, isso daqui vai retornar true, vai inverter, retornar false, false e true dá false, beleza? Então, portanto, ele não executa. Vamos só colocar isso daqui, senão ele não vai barrar, podemos dizer assim, não vai inverter a expressão, tá? Não vai inverter essa expressão e sim inverter o 1. Então toma cuidado para você criar um grupinho quando você for barrar uma expressão, tá vendo? Então, basicamente o if trabalha dessa forma, beleza? E você pode fazer agora tudo que nós aprendemos sobre comparação, tudo que nós aprendemos sobre true e false, tudo que nós aprendemos de operadores idênticos, maior, menor, tudo isso você pode fazer. E agora você vai pegar todo esse conteúdo que nós aprendemos sobre booleano, comparação, verdadeiro ou falso, você vai ficar brincando aqui, beleza? Então fica com essa tarefinha de casa para você poder executar.